Olá pessoal, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu sou Janaína e hoje eu vou falar sobre puerpério com vocês. Mas antes de começar a falar, por favor, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita e já clica no sininho para já receber as novidades quando eu colocar aqui vídeo novo no canal. Bem, minha gente, o puerpério é um período hardcore de verdade. Se você já foi mãe, aliás, se você é mãe, se você é gestante, se você é tentante, se você é uma pessoa que deseja passar pela maternidade, já deve ter ouvido falar sobre o puerpério e eu acredito que vocês tenham ouvido falar a mesma coisa que eu, né, quando eu estava no período da gestação. Puerpério é o período de 45 dias que a mulher passa após o parto. Acredito que vocês tenham ouvido muito falar sobre isso, mas aqui eu já vou dizer que é mito, tá, minha gente? Primeiro mito a cair por terra. O puerpério não se resume a somente 45 dias da mulher pós-parto, tá? Esse período, ele é o período que a mulher está se recuperando. O corpo físico da mulher, ele está se recuperando dos traumas que viveu durante o parto, né? Seja ele vaginal ou seja ele cesárea. Hoje eu quero focar aqui com vocês no puerpério emocional. Esse que é pouco falado e que eu venho trazer a minha experiência de mãe de primeira viagem aqui para vocês, que eu acredito que vai ajudar bastante para as mães que de primeira viagem, assim como eu, né, a compartilhar esse momento que a gente tenha passado e para as gestantes que me acompanham ou tentantes. Bem, minha gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre o puerpério antes de ficar grávida, né? Alguns vídeos aqui meu do canal, quem já me acompanha, já me ouviu falar que durante a minha gestação eu passei por períodos de muita ansiedade, eu tive muitas crises de ansiedade. Mas eu já passava isso antes da gestação, então para mim era meio que normal, sabe? Então eu procurei ajuda, óbvio, porque eu não consegui lidar com tudo aquilo que eu estava passando no primeiro trimestre sozinha. E eu não tenho rede de apoio aqui onde eu moro, somos somente eu e o meu marido. E além da gestação, da solidão natural que a gestação já traz, né, eu estava me sentindo ainda mais sozinha, porque literalmente eu estava só. E aí eu ouvia muito falar sobre depressão pós-parto, eu ouvia falar muito sobre baby blues, mas eu ouvia pouquíssimo falar sobre depressão pré-parto, que era aquilo que eu quase estava entrando numa depressão pré-parto, sabe? A minha tristeza, ela estava tão grande que eu achava realmente que ia entrar na depressão, mas graças a Deus, com acompanhamento psicológico, eu não cheguei nesse nível. A partir do quarto mês, eu já comecei a voltar com o meu estado de humor normal. Mas aí, o puerpério, né, eu nem me preocupava. Eu digo, não, o puerpério vai durar 45 dias. Depois de 45 dias eu vou estar ok. Né? Eu achava que eu não ia ter baby blues, mas enfim, tive Sofia. E aí, minha gente, quando a gente pare, né, o parir, né, o ato de parir, já nasce também uma mãe. A gente vira mãe automaticamente. Só que a gente vira mãe automaticamente somente na teoria, né? Porque na prática mesmo nós não ainda estamos aprendendo, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Eu falo diretamente para elas. Eu não sabia amamentar, eu não sabia como pegar minha filha direito. Eu nunca tinha vivido a experiência de cuidar de uma recém-nascida, de um recém-nascido com minhas amigas, com parentes, não. Então aquela era a minha primeira experiência real, oficial, sabe? Primeira experiência com um bebê na minha frente. E aí mais uma vez, eu e meu marido somos sozinhos aqui, eu tive uma rede de apoio da minha sogra, da minha mãe, da minha cunhada nos primeiros meses, mas depois era somente eu e ela. Então, assim, nos primeiros 5 dias, que ficamos só eu e ele, a gente já entrou no modo pai e mãe automático, assim, tinha que resolver as coisas de vacina, de certidão de nascimento e outras broncas que já acontecem logo quando você sai da maternidade. E eu não tive tempo de maturar tudo que eu estava sentindo, de digerir tudo que eu passei no parto, né? Toda aquela carga emocional, eu não consegui chorar, minha gente, vocês acreditam? Eu não consegui chorar, porque a carga emocional era tão grande, a minha vontade era tão grande de trazer a minha filha ao mundo, que eu estava pouco me importando no depois. E aí eu achava que eu estava passando muito bem pelo puerpério, né? Até começar as primeiras noites com o recém-nascido em casa. Aí o bicho pegou, né? Eu não tinha chorado até então, né? Eu estava guardando aquela emoção comigo, mesmo que inconscientemente eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia expressar aquela emoção. Para mim eu estava normal, mas na verdade eu estava anestesiada, sabe? Anestesiada por tudo que eu tinha passado. E aí eu lembro de um momento bem marcante, que foi o pico, assim, da minha exaustão enquanto mãe puérpera, né? Foi quando Sofia estava tendo crises de cólica e eu não sabia mais o que fazer. Sofia, ela não queria ninguém, ela só queria a mim.
Não queria o pai, não queria a tia, não queria ninguém. E eu já não sabia mais o que fazer, eu já tinha dado mamar, ela só queria peito, peito, peito. E a amamentação no primeiro trimestre, né, nas primeiras semanas, foi muito difícil para mim, né, pega errada. Mesmo eu tendo tido consultoria de amamentação com a minha doula, na prática eu não consegui, né, a pega errada, ela estava aprendendo a mamar e eu estava aprendendo a dar de mamar. E aí eu tive a pojadura, tive o leite pedrou, né? Eu tive que dar compressas e aquela coisa toda que a maioria das mães conhecem. E eu tava exausta, literalmente exausta. E Sofia chorava, já estava meia-noite, 1 hora da manhã, e Sofia chorando, chorando, chorando. Aí chegou um momento que eu não aguentei mais, eu deixei Sofia na cama, saí do quarto e fui chorar também. Então, minha gente, aquele momento foi o momento que eu olhei e digo, meu Deus, eu sou mãe dessa criança. Eu tava na minha cabeça, cadê a mãe dessa criança? Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Mas não tinha quem me ajudasse. Eu era a mãe dela, então eu tinha que resolver aquilo ali. E aí eu saí do quarto para respirar um pouco, para chorar, e depois eu voltei. Peguei ela no colo, abracei ela com força no meu peito, né? Eu pressionei ela no meu peito, e aí ela respirou fundo, se acalmou e parou de chorar. E conseguiu dormir. Esse foi o momento mais marcante dos meus primeiros dias como puérpera, né? Porque foi um momento literalmente de exaustão, foi um momento que eu desabei, sabe? Eu já vinha nas noites sem dormir, porque eu estava tentando colocá-la no berço. O meu quarto não comportava aquele Moisés que você coloca do lado da cama, né? Então eu tinha que colocá-la no bercinho dela, que era o quarto do lado ao meu. Então eu fiquei me levantando várias vezes durante a noite, e eu precisava dormir. Eu tive um parto exaustivo, um parto natural exaustivo, por indução, e eu não tinha descansado, eu não tinha dormido nem sequer 2 horas seguidas depois que eu saí da maternidade. Não dormi. E aquilo ali vinha se acumulando dentro de mim, eu sem poder falar, eu sem poder reclamar, mesmo querendo, né? E as noites em claro, acordando várias vezes, até que chegou um momento que eu disse, pelo amor de Deus, eu não aguento, eu vou colocar ela na minha cama, porque eu não queria fazer cama compartilhada até então, né? Mas aí não teve jeito, senão eu não ia conseguir dormir nem sequer 1 hora seguida. E aí eu coloquei o ninho dela na nossa cama e ela conseguiu dormir por algumas semanas tranquilamente. Depois voltou novamente. Essa questão da rotina do sono, minha gente, é uma coisa que pega muito, sabe? Porque coincide, né, com o puerpério da mãe. Então, se a mãe já está passando por um baby blues, se a mãe está passando por uma depressão pós-parto, que ela nem consegue olhar para a criança, né, é um momento muito delicado. E aí, depois que eu estava passando, que eu estava no olho do furacão, foi que eu fui pesquisar, baixei aplicativos, né, para ver o desenvolvimento do bebê, né, para entender as fases de cada desenvolvimento, os saltos de desenvolvimento. E aí foi procurando informação que eu me acalmei, sabe? Porque existe uma coisa, se vocês não ouviram falar, eu vou falar agora para vocês. Esterogestação. A esterogestação é o quarto trimestre que a gente fala, né? Quarto trimestre, porque ele acontece logo após que o bebê nasce, né? E acontece logo após. Porque a gestação vai até o terceiro trimestre e o quarto trimestre é o período de adaptação desse bebê no mundo. Então, a gente fala quarto trimestre são 3 meses, né? Os primeiros 3 meses do bebê para ele se adaptar ao mundo, para ele aprender a se reconhecer enquanto bebê, a reconhecer a mãe, a reconhecer o pai. O bebê quando nasce ele não enxerga direito, ele ouve muito bem, mas ele não sabe quem é a mãe, então chega um período, né, que ele vai conseguindo, né, a visão começa a melhorar, ele vai conseguindo distinguir que a mãe é uma pessoa, que o bebê é outra pessoa, que ele é outra pessoa, né, e aí começa as crises de ansiedade do bebê, né, pelo apego pela mãe. Isso aconteceu comigo, está acontecendo ainda, né, Sofia está com 6 meses hoje, mas foi um período que aconteceu ali pelo quarto, quinto mês, muito forte, sabe, ela não queria ninguém, nem o pai, então ficou muito difícil para mim voltar às minhas atividades normais, né, eu imaginava que, quando eu conseguir, né, passar um momento maior de sufoco, os 45 dias, eu vou conseguir voltar ao meu trabalho no digital, que eu tenho o meu Instagram profissional, né, que eu falo sobre empreendedorismo para mulheres, para mães. Então eu já ia voltar a produzir conteúdo, eu já ia conseguir voltar a fazer as minhas coisas como antigamente. E não, minha gente, não. Eu
além de eu estar totalmente abalada emocionalmente e não ter conseguido digerir aquilo, né, eu tinha um bebê para cuidar e eu não tinha ninguém para me ajudar. Então eu tinha que, na prática, fazer o que eu podia fazer. E a autocobrança, que é uma coisa que pega muito as puérperas, as mães, né? A autocobrança é muito forte porque a gente não se reconhece depois que o bebê nasce, a gente não se reconhece mais naquele corpo, a gente não se reconhece mais naquela pessoa que está ali diante do espelho. Então é uma nova descoberta, é uma nova pessoa que nasce, é uma nova mulher que nasce. E é aos poucos que a gente vai descobrindo quem é essa mulher. Eu até hoje eu não descobri, tá, minha gente? Até hoje eu digo que eu estou começando a sair desse meu puerpério emocional agora. Porque quando as coisas estão começando, né, eu já voltei a trabalhar fora de casa, né, eu já comecei a produzir, eu já comecei a voltar para o meu trabalho no digital, a fazer as minhas coisas como antigamente, voltei para academia. Então, assim, eu estou começando aos pouquinhos me ver um pouco fora desse puerpério emocional. Que eu não falei para vocês, mas ele pode durar até 2 anos. Tem profissionais que falam que podem durar até 2 anos, até 3 anos, não se pode precisar exatamente quanto tempo dura um puerpério emocional. E aí as mães, né, as mulheres, elas, além de elas se sentirem muito cobradas, né, a autocobrança é muito forte, a cobrança externa é muito forte também. Porque o externo, as pessoas ao redor, a sociedade como um todo, quer que a gente volte a assumir os nossos papéis de mãe, de filha, de profissional, seja lá o que for, tudo de uma vez, né, como se fosse no automático, e não é. Nós não temos a empatia, a compreensão de que nós estamos lidando com um processo de transformação intenso e muitas vezes nunca vivido por uma mulher antes, porque não existe nada comparado à transformação que a maternidade traz para a mulher. Eu apenas posso falar isso agora porque eu já passei, estou passando por esse processo. O meu olhar, inclusive, para as mães, para as gestantes, mudou totalmente depois que eu passei pela minha gestação, pelo pós-parto, porque como antes eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mesmo querendo ser mãe, né? O meu olhar era de empatia, mas assim, era um olhar muito distante da realidade daquelas mulheres, sabe? Eu não compreendia no total. E aí quando você vive, quando você passa na pele, você vê que a coisa é muito mais embaixo, que o buraco é muito mais embaixo. E aí por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para a gente compartilhar nossas experiências, para a gente falar abertamente, porque existe muita coisa acontecendo durante esse puerpério de 45 dias, que é o momento de mais fragilidade da mulher, de vulnerabilidade mesmo, que ela precisa de apoio. A rede de apoio, minha gente, é essencial para quem tem. Ela é uma bênção, literalmente, sabe? Agora, a rede de apoio, aquela que te apoia, aquela que te ajude, não a rede de apoio que está ali para te criticar, para te ensinar como maternar, não. Essa daí a gente dispensa, tá? Porque a gente tem que ter nas nossas mãos o nosso maternar, sabe? A gente precisa ser protagonistas do nosso maternar. E eu falo isso porque é isso que eu tento colocar, e eu coloco. Tento não, eu coloco em prática todos os dias. Sou eu que faço o meu maternar, tá? Conselhos, quando vem muito de boa vontade, quando servem eu absorvo, quando não eu deixo passar. E aí, como eu nunca tinha ouvido falar sobre puerpério emocional, eu disse, nossa, esse é um tema legal para levar para o canal, porque provavelmente muitas mulheres vão se identificar, provavelmente muitas mulheres vão se compartilhar do mesmo sentimento que eu, sabe? Eu pensava que o meu puerpério ia durar ainda muito mais tempo, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia, eu chorava, porque eu queria estar com Sofia. A gente é instintivo mesmo, sabe? A gente só vê o bebê. O bebê é o centro da nossa vida naquele momento. A gente está se dedicando a um novo serzinho que depende 100% da gente. E a gente não tem muita escolha, né? Tem que cuidar. E eu quero cuidar dela da melhor forma possível. E quando eu me vi que eu teria que voltar a trabalhar, aquilo era um sofrimento imenso. Eu não queria voltar a trabalhar. Tanto é que eu vi no empreendedorismo aqui no digital uma forma de conciliar a minha maternidade, o meu trabalho e o meu trabalho, né? Para poder estar junto dela e assim cuidá-la da forma que eu sempre desejei. Então é isso, minha gente. Se vocês ouvirem falar por aí sobre puerpério e que é 45 dias, que essa lógica dos 45 dias provavelmente foi médicos, homens, que nunca passaram por um gestar na vida, que nunca passaram por um parir na vida, que determinaram que é 45 dias, mas não é bem assim. Ele pode durar até 3 anos para algumas mulheres, sabe?
E a gente precisa falar, a gente precisa expressar o nosso sentimento, dizer eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu não consigo pedir ajuda. E aí procurar apoio em outras mães, porque é juntas que a gente se fortalece, que a gente monta uma rede forte, potente, para mudar essas estruturas sociais que não comportam as mães, que não nos representam, que só nos aprisionam, que só colocam mais culpa, mais carga em nossos ombros, sabe? Então é isso, é sobre esse tema que eu queria tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o compartilhar de vocês sobre o puerpério que está sendo e vamos juntas passar para frente essa informação, tá? Um cheiro bem grande e até o próximo vídeo.